A questão do livre-arbítrio, eu até estava ouvindo um livro do Joseph Murphy, que ele traz um pouco sobre o trecho de livre-arbítrio e realmente, juntando desde todos os livros que eu já li e buscando esse lado mais espiritual, o livre-arbítrio ele realmente existe, eu acredito que existe, só que ele está onde? Ele está na mente das pessoas. E ele é qual é que é o livre-arbítrio? Ele está no poder do pensamento. Então tu pensa e tu consegue, se tu tiver consciência do que tu está pensando, que normalmente a gente, na maioria do tempo, a gente está inconsciente. É o nosso inconsciente que está tomando as rédeas do nosso dia. Então a gente age pelos comportamentos. E o livre-arbítrio ele tem esse poder de a gente observar o que realmente a gente quer e o que a gente quer fazer com essa questão da consciência. Então o livre-arbítrio está na consciência do ser humano. Porque normalmente tem pessoas que estão livres, mas elas estão presas mentalmente. Não, mas eu acredito que existe sim, porque trago uma parte mais espiritual, parte de Deus, porque a gente nasceu com o livre-arbítrio. Diferente eu vejo dos animais, de tudo, que eles nasceram para ser aquilo, isso, né? Já foi determinado o que eles vão ser. E nós temos o livre-arbítrio. Mas, enfim, o livre-arbítrio é aquilo. Tu tem o teu livre-arbítrio, tu pode fazer o que tu quiser. Tu é livre, que nem já diz, né? Mas toda a tua ação tem uma consequência. E muitas vezes as pessoas não hoje em dia, mas a vida toda elas querem fazer tudo, toda a vida elas querem liberdade, seria, né? Querem, eu sou livre, sou livre. Mas muitas vezes elas não estão preparadas para suas consequências, né? Seus livres arbítrios. Sim. Elas só querem a liberdade, mas esquece. Muitas vezes a liberdade é angustiante. Quando se entende de fato o que é a liberdade, o que é o livre-arbítrio, pode causar angústia para muitas pessoas. Exatamente. É que nem eu vejo muitas pessoas assim, tem que ter regra. Porque se não tiver regra, deve em ordem, não tem progresso. Eu acredito muito nisso. E eu aprendi que nem nossa bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Faz pouco tempo que eu entendi o que significa realmente ordem e progresso e vejo que quando tu entende o que é ordem e progresso e se baseia sobre no teu livre-arbítrio, se tu for analisar um pouco mais profundo. Porque tu tem que ter regra. Tudo tem que ter regra para funcionar, senão não funciona, não. Não flui da maneira que deve fluir, que deve realmente se esplandecer, assim. Sim. Mas sabe que me trouxe uma reflexão baseada na tua fala. Sempre tem uma reflexão. E tu falou assim, ó. A gente tem o livre-arbítrio desde que a gente nasce. Isso me chamou muita atenção. Porque se a gente analisar, eu acredito que o livre-arbítrio ele é conquistado com o tempo. Porque quando a gente nasce, a gente não escolhe. Então a gente não teve o livre-arbítrio de escolher. Acredito eu, pode ser que se exista esse, né? Sim. O além vida lá, que a gente, antes de vir, escolheu, tudo bem. Pode ser que exista, eu também não sei. Mas vamos supor, falando aqui, a gente é inserido numa família que tem um modo de pensar, que tem uma certa cultura. Então a gente está inserido ali. Independente disso, a gente vai seguir aquela cultura até um certo ponto. Por exemplo, eu segui muitas coisas que eu aprendi com meus pais e sigo até hoje, talvez, com a minha mãe, com a cultura, com o ambiente onde eu vivo. Só que o livre-arbítrio é um despertar de consciência. Eu acredito que o livre-arbítrio ele vem com o tempo de tu, de fato, autoconhecimento, que é um processo, acho que é uma busca que a gente vai ter que fazer. Sim. E esse autoconhecimento vai nos dar esse poder de entender quem sou eu. E aí eu consigo me inserir no mundo e dizer, beleza, a partir de hoje tá tudo certo, fiz muitas coisas que... pensando sobre o que os outros vão pensar, baseado na opinião de familiares ou da sociedade, mas agora que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, agora sim eu começo a exercer. E aí entra o que? A autorresponsabilidade também. Em saber que tudo que eu fizer também tem uma consequência no mundo. Tudo que eu fizer vai vir um pós, né? Mas antes disso, eu acredito que ainda não exista, porque pensa uma criança. A criança, se der o livre-arbítrio para ela, claro que ela busca fazer aquilo que ela quer, por mais que a gente às vezes tente, né? A criança ela é muito mais espontânea, né? De certa forma, e a gente vai tirando de fato esse livre-arbítrio com essas regras, né? Para que mantenha-se a ordem da sociedade, cria-se as regras para estruturar, e aí a gente vai evoluindo. Para daí depois, de fato, o amadurecimento, porque tem muita gente que está com 10, 20, 50 anos, 60, que não alcançou, porque o amadurecimento é uma busca que a gente vai fazendo,
Não estou dizendo que eu ou que vocês também estejam, que a gente esteja maduro, porque é camadas, né? Que a gente vai descobrindo. E aí, quando a gente vai amadurecendo e observando de forma diferente o mundo, aí sim tu começa a exercer. Eu acho que antes disso é meio difícil de falar. E ainda assim, a gente tendo consciência, a gente ainda é limitado por questões emocionais, questão da vergonha, medo, dentre outras coisas, crenças que a gente tem, que ainda vão nos mantendo nessas nossas gaiolinhas internas que cada um de nós tem. Que nem, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando um vídeo num ambiente aqui, não, claro que não está tão cheio hoje, mas poderia ter várias pessoas, a gente ia estar fazendo isso aqui igual, só que se falasse que a gente ia fazer isso aqui pra mim há 5 anos atrás, eu ia dizer que era mentira. Porque eu me lembro que tinha épocas da minha vida que eu tinha vergonha de entrar no restaurante e comer, porque ia ter mais pessoas ali e iam me ver comendo. Tu imagina quanto que... Por isso que eu falo, a gente vive preso dentro das nossas gaiolas internas. Eu acredito que a questão do livre-arbítrio é o poder que Deus deu a todos os seres humanos, né? É o poder que Ele te deu de decidir o caminho que tu quer traçar durante a tua vida e quais são as escolhas que tu vai ter para chegar em prol do que tu quer. E eu acredito que o livre-arbítrio, ele nos dá o poder de estar constantemente mudando, e a pessoa que tu é hoje, talvez tu não será amanhã. Pode estar todos os dias mudando, por isso que entra na questão que tu disse ali, que na verdade às vezes tu não erra por quem tu é e pelo que tu fez. E por isso que tu pode estar constantemente melhorando, tomando decisões novas todos os dias e dentro do que tu acredita, que é o livre-arbítrio. E só que tu pode tomar a decisão tanto pro bem quanto pro mal, que é o que muitas pessoas fazem, não generalizando, não é todo mundo, que vamos cuidar, né? Sim. Mas que realmente pode afetar as tuas escolhas. No caso, elas vão afetar as tuas escolhas e os teus comportamentos no longo prazo. E um caso do livre-arbítrio que eu vejo muito forte e que mudou comportamentos e resultados é a história do Tony Stark. Vou trazer ele do Homem de Ferro, que o cara ele tinha vários problemas com drogas, já tinha sido preso várias vezes por causa do livre-arbítrio e a mudança de comportamentos. Hoje ele é um cara extremamente bem-sucedido. Tá falando do ator, né? Do Eu ator, fiquei imaginando no filme pensando não. quando que o Tony Stark teve envolvido. Eu digo o Não, ator. sim, o ator. Agora eu não me recordo o nome Eu dele. não lembro também o nome dele. Mas, no caso, o ator que fez, que fez o Homem papel de de Ferro, Homem de Ferro, sim. ele até foi o papel do Homem de Ferro que fez ele mudar a vida dele, né? Mas eles recusaram ele durante muito tempo por causa das atitudes que ele tinha tido durante a vida dele. Que, querendo ou não, ele tomou diversas decisões erradas, que para nós é errada, né? Sim. Foi preso, teve diversas complicações por causa disso. E por causa de uma decisão que foi largar as drogas, ele se candidatou para fazer o papel, mesmo eles não querendo, eles contrataram ele, e hoje ele é uma referência, querendo ou não, no cinema mundial, né? Por causa desse papel que ele fez. Sim. Se tornou um cara muito bem sucedido e numa vida que talvez ele, lá atrás, ele nunca pensou que teria. Mas ele teve o livre-arbítrio de tomar as decisões dentro da vida dele, por isso que as pessoas não entendem que a situação que tu tá hoje, ela é mudável e talvez tu não precise estar nessa situação amanhã. Que ele não foi condenado pelas decisões que ele teve de usar drogas, enfim, de se envolver com esse tipo de coisa, e que ele conseguiu mudar a realidade dele só tendo ações e decisões melhores no longo prazo.